Toda honra e glória ao Pai nosso que está nos céus e em todas as entidades vivas. Meus amigos, a âncora do mundo pesa demais sobre o homem. Agora compreendo quando o Mestre Jesus nos falou: os pássaros têm o seu ninho, a raposa sua toca, mas o Filho do Homem não tem onde encostar sua cabeça. Porque nesta terra, quando alguém sai do pensar humano, da maneira em que o homem assiste as coisas do mundo, quando a pessoa procura falar de Deus de forma unitária, o homem leva tempo para alcançar esta forma de pensar. Desde cedo, ainda pequeno, busquei o caminho do conhecimento. Queria encontrar um mestre para me ensinar, porque eu via o mundo já sem equilíbrio, capenga de uma perna. Na minha ignorância, sem ainda entender os mistérios, eu buscava um mestre que pudesse me ensinar a encontrar o Espírito de Deus em minha existência. Então, aconteceu o início de um novo homem no conhecimento absoluto, que me inquiriu: quem sou? Então, busquei a Deus como um caminho para, na minha existência, poder enxergar, alcançar a unidade entre todas as criaturas de Deus e sair do alvorecer da intelectualidade de uma sociedade apegada às coisas do mundo para o caso da existência humana. Procurei, com meus pensamentos, iluminar o bom senso do homem. Em verdade, eu digo, com a experiência que eu tenho hoje, no que está além do além da alma humana, ninguém chega ao reino dos céus sem antes passar pela experiência dos primeiros degraus da escolaridade primária do conhecimento do Espírito, onde aprendemos a nos libertar das forças do mundo e fluir no oceano da vida, em que o Espírito acorda para a vida eterna. O Espírito não é o corpo, somente nele se manifesta
o espírito para se vestir de homem e poder ser visto por todos a olho nu. A forma não é mais do que a essência da matéria em que ela foi moldada. Assim, tudo o que sou é porque Deus está em mim. Eu estou em Deus. Porque assim eu consegui compreender o sentido da vida e da morte. Ele me sustenta desde o meu nascimento e me fez conhecer a vida como ela é em sua essência. Ele me põe no caminho de sua palavra e no equilíbrio dessa existência efêmera, enquanto neste mundo estiver caminhando. Como disse, saí do alvorecer da intelectualidade de uma sociedade para o ocaso da existência humana. Me fortaleci para que, na hora em que travo minhas batalhas com as forças do mundo, algumas vezes, no auge desse combate, as forças pesadas do mundo me faz cambalear, porque nem todos que caminham ao meu lado possuem a fé ou vivem pela fé. Então, em minha fé, eu tento cobrir a todos aqueles que se riem de mim, pois em sua maioria, encapsulado pelos prazeres do mundo, não enxergam a realidade da alma. E neste instante o combate se torna renhido, porque os homens apreciam mais o que é do mundo e por isso não alcançam ou não enxergam a verdade como de fato ela é. Ainda não estão prontos para conhecer os mistérios de Deus. Apenas sabem decorar os versículos bíblicos. Mas o importante para Deus não é decorar, porque o que você decora hoje, você esquece amanhã. Por isso, Deus não quer ninguém carregando um livro debaixo do braço, repetindo o que gravou na mente como um papagaio. Ele quer que este conhecimento permaneça em si, permaneça no ar, no éter, que ele saia de dentro para fora e não de fora para dentro. Esta é a grande dificuldade do ser humano, é sair desse engano em que o mundo nos faz conhecer. Apenas sabem pedir. O ser humano aprendeu apenas a pedir para receber
mas não dão a Deus o que é de Deus. Porque eles, como já citei, não estão prontos, ainda estão perdidos no meio do caminho, estão inseguros com as intempéries do tempo ao seu redor, a dor e o sofrimento. Então, quando ouvem o conhecimento, eles não conseguem assimilar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Assim é o pensamento do homem, da humanidade. É preciso que o homem entre dentro de um processo de interiorização para alcançar o conhecimento absoluto. A Bhagavad Gita, a escritura hindu, uma das mais completas, que nos ensina toda a história do universo e do homem e de tudo que existe. Sabendo que diante de um mundo existem as escolhas, mas essas escolhas é apenas no âmbito do resultado de uma palavra, obra e ação. Com isso possamos reconhecer nesses atos a ordem universal que está acima do seu desejo e que emana do próprio Krishna, Deus. E assim se estabelece a yoga, pois ela é uma habilidade em todas as ações, a habilidade de estar vinculado a um propósito maior que o mero fruto da ação para entender suas necessidades físicas e psicológicas. Disse que tal habilidade de permanecer equânime é o yoga. É muito triste vermos o homem defender a falsa tese que se deve andar com os pés no chão. Mas aquele que anda com os pés no chão, na verdade ainda está no chão. Ainda está pesado devido aos pecados que carrega. Então, não consegue se evoluir, fluir. Porque essa opinião de caminhar com os pés no chão é uma opinião tola, vivida pelo engano da falsa vida, que não é nada mais que uma existência material. Ainda não é a verdade da vida. Não tenho o conhecimento da causa e efeito, que a falta do conhecimento do ser causa ao espírito na carne. Mas busco, através desses efeitos, encontrar a verdade,
que permeia toda a humanidade. Bem-aventurado é aquele que toma para si o autoconhecimento como sua fortuna pessoal, porque o maior de todos os bens materiais não fazem parte do espírito. Ele está muito além de tudo isso. Mas o ser humano, em sua ambição e falta de visão nos poderes do mundo, apenas vê o ouro e a prata, não compreende a realidade de seu nascimento neste mundo transitório, pois o corpo é somente uma roupa, nada mais do que isso. Ela envelhece, se rasga e o espírito torna a obter uma nova roupagem humana para continuar sua jornada terrena até aprender a ser. Pois um dia ele terá que aprender a reconhecer que ele não é do mundo, ele não faz parte do mundo, ele faz parte do ser espiritual. O importante de tudo é o fortalecimento do conhecimento espiritual que não se deteriora, não se corrompe, nem tampouco o ladrão rouba. Não existe, meus amigos, não existe nenhum poder absoluto neste mundo. Não existe. Sem que Deus esteja presente, esteja ali, atuante, perante todo aquele a quem Ele dá a sua autoridade. Shekinah, Shekinah, Shekinah. É como seu escolhido quando adquire o conhecimento e a luz da verdade nesta terra fria. As nossas palavras, obras e ações são guiadas pelas intenções do coração, da mente, da fé, na supremacia do divino Senhor do Universo. O ser humano, diante de tudo isto, ele tem um defeito. Ele corre atrás de tudo, menos da própria vida eterna. Esquece de correr atrás da verdade, correndo atrás somente da mentira. Em verdade, somente se domina uma massa a partir do seu centro, e o centro de toda massa é o espírito. Para vocês entenderem o poder do espírito sobre a matéria inerte. Por isso, o Mestre Jesus, ao falar das coisas, além das palavras do mundo, tornou-se ele um ser que, para os doutores da lei, era uma pessoa perigosa. Perigosa para aqueles que tinham em suas mãos os camponeses da época, o povo, como sempre até hoje, é prisioneiro desses seres que se aproveitam da palavra, do conhecimento, para se aproveitar da ignorância do povo. Em verdade, todos aqueles que fogem dos padrões naturais, dos pensamentos da natureza humana, tornam-se inimigos da sociedade e são tratados
como loucos ou endemoniados, porque assim fizeram com o próprio Cristo. Então, como é dito na Bhagavad Gita, a Bíblia dos hindus, ela nos diz: quem controla os seus sentidos, concentrando-se em mim, pode ser considerado um homem de mente estável. Quem diz isto é Krishna, Deus. Aquele que se concentra nele pode ser considerado um homem de mente estável. É importante que não deixemos que a mente se perca nos prazeres do mundo, porque através dos prazeres do mundo nós vamos nos encontrar com os vícios que amarram o homem às correntes das trevas. Homens inteligentes, homens de grande poder na palavra, no entanto, foi aprisionado por uma força negativa, que é o vício. Foi dominado por ela. Por quê? Porque o pensamento do homem, por mais intelectual que ele seja, ele é um tolo. É um tolo porque perdeu-se nas próprias palavras. Perdeu-se nas próprias palavras das letras do mundo. Por isso que eu digo, são conhecimentos provindos de fora para dentro. Ela não fortalece o espírito, porque esses conhecimentos adquiridos nas faculdades, o homem continua perdido, continua inseguro, continuam com medo do invisível, do oculto. O homem está sempre temendo alguma coisa. Mas aquele que alcança o conhecimento interior, esse não tem mais o medo das coisas do mundo, porque ele tem a consciência, tem a segurança que dentro dele a luz se acendeu e toda a sua casa iluminou-se, e o ladrão não tem mais como entrar, porque está tudo iluminado e ele não vai poder chegar até a casa sem que antes a luz o alcance. Mas se uma casa estiver escura, ele se esconderá no manto da escuridão. E aí ele entra com maior facilidade, coberto pelo manto negro da escuridão. Por isso, meus amigos, se atentem. O inimigo não dorme. Ele está sempre no meio da escuridão, esperando você passar, porque você também está no escuro. Você também está no escuro, você está no mesmo caminho do negativo, está na mesma corrente do negativo, porque tudo que você gosta, teus vícios, teus defeitos, ódio, rancor, tudo isso que você tem, o negativo também tem. Então,
O negativo te enxerga a todo momento. Aí tem pessoas que dizem que foi assaltada 10, 15 vezes. Mas vai ser até mais. Porque estão caminhando na mesma corrente. Estão caminhando na mesma calçada. E assim que você passa por eles, eles notam vocês, porque eles sentem o cheiro de vocês. O negativo também trabalha com cheiro. Vocês exalam os defeitos deles. Então, companheiros, busquem o conhecimento. Acordem o conhecimento que está dentro de vocês, porque todos nós, todo homem tem o conhecimento interno. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Agora, cabe a cada um tirar todo o entulho do mundo que está cobrindo o portal que nos leva ao reino de Deus. Vocês encheram o portal de coisas negativas. Enquanto essas coisas, esse peso não sair da porta, aonde se poderá entrar no reino de Deus, o homem continuará perdido. A casa continuará às escuras. E você continuará sofrendo as dores do mundo. Depende de cada um. Mude o que pode ser mudado. Mas saia da escuridão e venha para a luz. Venha para Jesus, para Krishna. Venha para o poder maior, que é o poder supremo. É lá que nós moramos. Mas só poderemos chegar até lá quando nos desvencilharmos dos pecados do mundo, da âncora do mundo. Deixar de ser um ser aprisionado pelos erros humanos, pelos vícios. E podermos nos sentir leve, como uma pluma, porque nós somos espírito, e o espírito é suave. O fardo de nosso Senhor Jesus Cristo é suave, é leve. Então, meus amigos, venham aprender a ser e saiam do poder do ter, porque aí vocês não vão ganhar nada, vão ganhar somente as coisas do mundo, mas não vão ganhar a liberdade espiritual. Não conhecerá a verdade que liberta. Que a paz de Deus seja com todos.